8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu já votei SAF, sim, e gostaria até de declarar o meu voto, porque muitos se falam que a SAF pode ser um risco. Eu até acho que tudo na vida é risco, mas o Vasco, há mais de 20 anos, vem sendo administrado pessimamente. Chegamos à situação de hoje e nós vemos uma situação difícil. Então acho que a SAF é a única solução e tenho certeza que nós não vamos só estar brigando para não cair. Vamos agora disputar títulos e, se Deus quiser, estamos no caminho certo. Lúcia, você que tem uma história ligada ao Vasco, né? Participou de vários períodos, acompanhou o Vasco há muito tempo, há muitas décadas. Você acha que esse então é o melhor caminho agora para o Vasco, essa venda da SAF? E você também se sente um pouco responsável pelo que está acontecendo hoje aqui, uma votação online que o senhor brigou bastante para acontecer? É muito difícil o Vasco foi muito difícil em 2020, a eleição foi muito tumultuada. Vocês devem ter acompanhado. Porque o Vasco tem muito interesse, muitos políticos que se preocuparam muito em se reeleger e não se preocuparam com a instituição Vasco da Gama. A eleição de 2020 foi uma eleição de muito tumulto, que muitos não queriam as diretas, muitos não queriam a eleição online, e hoje o que se vê é que muitos aí que eram contra, hoje não vieram votar, estão votando online. Então acho que isso foi um avanço. E mesmo as diretas, nós estamos no século XXI, a partir de segunda-feira, se a SAF foi a vencedora, que eu acredito que sim, que nós tenhamos um Vasco novamente, como antigamente. Eu viajei com o clube para disputar até Tereza Herrera, era um Vasco que disputava títulos, não era um Vasco que estava aí acovardado, só para disputar, para brigar para não cair. Esse é o Vasco que nós queremos, que eu quero, para dar para todos, inclusive para os torcedores, que o Vasco tem uma torcida apaixonada. As crianças não merecem isso, nós não merecemos. É só isso que eu tenho a dizer. Acho que o Vasco está no caminho certo. Se Deus quiser, a SAF vai dar certo. Nós não temos que estar pensando no pior, temos que pensar no melhor. Obrigado. A gente já falou isso aqui em outras lives, sempre vem um assunto da 777, é natural, né, de todo esse processo que aconteceu, que a gente acredita verdadeiramente que vai ser uma tendência assim para tudo quanto é clube do Brasil. Poucos talvez sobrevivam sem esse modelo, né? Mas no fundo, tô falando comigo como vascaíno. Porra, dá uma pequena pena assim, porra, por que o Vasco não conseguiu sair disso sozinho sem precisar de uma empresa para gerir? Porque uma coisa é você ter um patrocínio, um capital de fora, e é óbvio que a tua figura, pelo menos para mim, representava muito isso, sabe? O cara que vai chegar, um cara de negócio, um cara do mercado, um cara novo, que, porra, conhece muito bem o business. Não tô falando do futebol, eu tô falando do negócio como um todo, né? De trazer dinheiro, de trazer investidor. Cara, e aí você acaba ficando de fora. Nessa última eleição entra o grupo do Salgado. Daria para fazer algo? Ou se você tivesse entrado, você seguiria pelo mesmo caminho? Ou te passa isso aqui também? Puta que pariu, se tivesse eu, a SAF não vinha agora não. Não, dava para fazer e teria que fazer. É o contrário. Assim, discutir a SAF é saudável. Vamos separar as coisas, assim. Fazer a SAF não necessariamente significa vender a SAF. São duas coisas diferentes. Você pode constituir a sociedade anônima, você pode fazer a empresa e ela ser 100% Vasco.
né? E está ali um veículo para você fazer uma operação quando você precisar fazer essa operação, né? Tem clubes hoje que estão sentados, vou dar um exemplo, aqui do lado, Fluminense, né? O Fluminense vai precisar da SAF? Lógico que vai, em algum momento. Só que é diferente a forma de acontecer. Porque assim, o salário está em dia, o clube está disputando Tá com elenco Libertadores, disputou ano passado, disputou esse ano de novo, vai disputar provavelmente ano que vem de novo, tá aí brigando entre os 7, 8 primeiros do campeonato, entendeu? Vai provavelmente beliscar a Libertadores para o ano que vem também. Então, quer dizer, é um clube que, a despeito de ser um clube, com todo o respeito que eu tenho ao Fluminense, ao Mário, que é um amigo meu, a despeito de ser um clube muito menor do que o Vasco, e aí eu não estou falando de história, eu estou falando de gente, de massa. Volume. De volume, isso é um dado, isso é um fato. Não dá pra gente ir contra a matemática, porra, né? 1 mais 1 dá 2. De repente, isso. não tem de repente. Não 1 mais 1 dá 2, pô. Entendeu? Então, nesse caso, assim, o Vasco é maior do que o Fluminense. Então, os fundamentos do... E não só, mas é mais engajado também. O torcedor vascaíno tem um engajamento muito maior do que o torcedor do Fluminense, né? Então... eu olho o Fluminense, eu olho outros clubes menores e vejo esses clubes estruturados e rodando com a dificuldade que tem você manter um clube desse rodando, mas rodando. E o Vasco num desespero desproporcional à realidade do clube, né? Desproporcional à força que o clube tem, né? E aí é claro que no nosso modelo, fôssemos nós que estivéssemos lá, nós olharíamos a SAF? Lógico que olharíamos a SAF, né? Mas faríamos a SAF agora? Não faríamos a SAF agora, né? Não estava no nosso planejamento fazer SAF agora e não haveria necessidade de fazer. O Vasco teria condições de se reestruturar de forma orgânica para que a SAF viesse a somar ao clube. Então você une duas forças. Você não é um resgate, não é um cara que está afogado que você vai tirar lá de baixo e trazer aqui para cima. Não, é um cara que vai te ajudar a remar junto, pô. Estamos fortes, vamos remar. Não é tirar um afogado lá do fundo da piscina. São duas coisas diferentes, né? E o Vasco, infelizmente, foi colocado numa situação de desespero, né? E pior... Colocado por quem? Colocado pelas consecutivas gestões incompetentes, né? Aqui o Júlio Brandt acabou de votar também na AGE. Votou sim, Júlio? Votei sim. Acredito que esse é a melhor solução para o Vasco nesse momento. Infelizmente, a gestão não foi capaz de dar respostas prometidas durante a campanha, não foi capaz de reverter a situação em que o clube vinha já numa gestão financeira caótica da administração anterior, não foi capaz de resolver, e a única solução para esse momento realmente foi a SAF. Acredito que seja importante agora fortalecer o Vasco, a associação, para que nós, enquanto acionistas minoritários dessa nova empresa, possamos exercer o papel de cobrança e estar ali prontos para caso o acionista majoritário decida sair ou decida fazer qualquer outro movimento que não seja do nosso agrado, a gente, enquanto associação, esteja forte o suficiente para acolher de novo, de volta, o futebol do Vasco e aí sim, mais forte, tocar esse futebol para frente. Mas eu acredito que esse negócio vai dar certo e torço. Vou torcer no estádio, vou torcer dentro aqui do clube, vou torcer o tempo todo e colaborar para que esse negócio floresça e o Vasco volte às glórias e volte a ser campeão. O que a gente quer para o Vasco ano que vem é um pouco do que foi produzido pelo Red Bull Bragantino nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos. O Vasco, ele é ator principal. Não importa qual seja a situação que ele esteja, o Vasco é ator principal. O Vasco não é coadjuvante. Você acha que a diretoria atual está transformando o Vasco num ator coadjuvante? Eu não acho nada. Vocês constatam isso a toda hora. Eu não vou... Eu não tenho que achar. Eu tenho que, com tristeza, constatar que o Vasco virou um mero coadjuvante. Não tem solução. Isso não tem solução. O Vasco precisa de ter gente à frente que comande os seus destinos, que tenha esse tipo de visão e que se interesse por isso.